A pauta agora é balanço dos 100 dias. A marca é de ontem, mas o presidente Jair Bolsonaro comemorou hoje as realizações deste governo nos primeiros 3 meses. Afirmou que todas as 35 metas anunciadas em janeiro foram cumpridas, só que alguns pontos ainda estão em fase de implementação. Pauta para a repórter Natália Toledo, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Nath, boa noite. O presidente tomou medidas para acelerar essas metas que foram parcialmente cumpridas. Pois é, Marcelo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a cerimônia de hoje, em comemoração aos 100 dias, para assinar 18 decretos ou projetos de lei. A maior parte deles tem a ver com essas metas dos 100 primeiros dias, porque o próprio governo disse que cumpriu as 35 traçadas lá no início do ano, no mês de janeiro. Mas a gente fez um levantamento com a ajuda do G1 e quase metade delas ainda não foi totalmente executada, porque depende ou de publicação de decreto, de medida provisória, ainda depende de aprovação do Congresso ou até do envio desses textos ao Legislativo. Exemplo disso são 2 projetos de lei que o presidente assinou hoje na cerimônia, um implementando a regulamentação do ensino domiciliar, quando as crianças têm aprendizagem em casa mesmo, com tutor, os pais ou então um professor particular. Isso ainda não é regulamentado no Brasil, uma opção que algumas famílias fazem, e também o projeto que estabelece a autonomia do Banco Central, uma ideia antiga, tem até tramitação já acontecendo na Câmara dos Deputados, com a autoria do próprio presidente da Casa, o Rodrigo Maia, mas o governo federal quis botar a sua marca, enviou um projeto próprio, estabelecendo a independência total do presidente do Banco Central em relação ao mandato do presidente da República, que não precisa ser concomitante, inclusive perderia o status de ministro, o presidente do Banco Central. Essas e outras medidas foram assinadas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles fizeram um balanço dos 100 dias e o tom do discurso do presidente foi rápido, mas foi um tom otimista. A gente separou um trechinho para ver. O general porta-voz disse que o mar está revolto, mas eu tenho certeza que o céu é de brigadeiro. É a esperança que todos nós temos no futuro do nosso Brasil. Feliz é o chefe do executivo que pode contar com uma bancada de 22 ministros, com servidores, com parlamentares, com militares, com civis, com pessoas comprometidas como nunca com o futuro da sua pátria. A missão é difícil, mas com vontade, determinação e com Deus no coração, nós chegaremos a um porto seguro. Olha, enquanto isso, lá em Nova York, durante um evento para investidores, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, falou sobre a relação do governo do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso nesse balanço aí de 100 dias. Ninguém pode exigir do presidente que ele seja uma pessoa diferente do que ele é e daquilo que a sociedade espera dele. Mas ele foi parlamentar. Ele foi um parlamentar que nunca teve uma ação em liderança, em presidência de partido, em cúpula partidária. Ele sempre fez uma política diferente, muito corporativa no primeiro momento, muito de valores no segundo momento e no finalzinho, no ano da eleição, aliança com os liberais sob a liderança do ministro Paulo Guedes. Então, ele é o conjunto disso, mas a parte liberal é a parte menor, né? E essa parte de articulação dele nunca foi uma coisa que ele quis fazer como parlamentar. É claro que vai precisar fazer, vai precisar dialogar, mas eu acho que cada um tem um limite na forma de trabalhar, cada um tem uma forma de governar. Essa é a forma que ele encontrou para governar o Brasil, que ele acha que é a forma correta. Nós temos que respeitar. Agora, o diálogo, a defesa da Previdência, mostrar a importância e que resultado que vai dar, né, na geração de empregos no Brasil, nos investimentos, inclusive nos investimentos públicos, como é que vai impactar, né, na infraestrutura brasileira, na capacidade de parcerias públicas e privadas com o setor privado depois da Previdência. Então, acho que esse é o papel que o governo precisa exercer para que os parlamentares possam ter mais tranquilidade para votar a reforma.
Camarote, queria sua análise primeiro dessa fala de Rodrigo Maia, fazendo um balanço ali de como foi a vida pública de Jair Bolsonaro e depois dessa relação que ainda não está muito azeitada entre o Palácio do Planalto e o Congresso, né? Isso, Marcelo. Você tem ali, a Natália estava colocando pontos ali dessas metas, são 35 metas estabelecidas logo no início do governo. Você tem questões positivas, é importante frisar, promessas de campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro. Eu destacaria, por exemplo, a questão do decreto para facilitação de posse de armas. Você pode concordar ou discordar, era uma promessa de campanha, ele estava cumprindo. Eu acho que o ponto de maior visibilidade, mais positivo do governo, estava ali na área do Ministério da Justiça, com o ministro Sérgio Moro. Você teve ali o PL anticrime, que está em debate no Congresso, apoio à Operação Lava Jato. Você teve uma ação ali para tirar de presídios estaduais e deslocar para presídios federais líderes de facções criminosas, lá em São Paulo e deslocando para presídios federais. Isso teve um impacto, foi uma ação muito importante. Então, eu destacaria isso, talvez o aspecto mais positivo. Aspecto negativo, sem dúvida, eu acho que é o Ministério da Educação. É a paralisia do Ministério da Educação, tanto que o próprio presidente Jair Bolsonaro reconheceu e tirou uma briga interna sem fim, teve que tirar o ministro da Educação bem recentemente, essa semana. E aí você tem algo a observar, que eu diria que é essa questão da articulação política que você falou, Marcelo, e que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, colocou em Nova York. Você tem, sim, ainda uma tentativa de criar uma articulação política que ela não aconteceu. Isso pode fazer toda a diferença, talvez, nessa principal meta colocada, não ali dessas 35 metas, mas promessa de campanha, que é algo maior da reforma da Previdência, esse viés novo do presidente, do político Bolsonaro como um todo, que esse viés mais liberal que o presidente da Câmara bem lembra em relação ao presidente Jair Bolsonaro. É algo fundamental essa reforma da Previdência, como a gente tem colocado aqui no Em Pauta várias vezes. Agora, está muito longe ainda dessa meta ser cumprida. E está muito longe porque está faltando um incremento dessa articulação política. A articulação política, Marcelo, é diferente do toma lá da cá. A articulação política é preciso ser feita e o governo reconhece isso. Cada vez mais. A dificuldade está em dialogar com os partidos. O presidente fez um gesto na semana passada, fez um gesto essa semana, mas eu tenho conversado com os parlamentares, inclusive com essas lideranças que estiveram com o presidente Jair Bolsonaro ao longo dessa semana e da semana passada, e todo mundo me fala que tudo ainda está muito vago. Então, a conferir, semana que vem, a observar, eu acho que vai ser difícil votar na CCJ, e algo que seria muito simples, é o relatório da admissibilidade. O Centrão está colocando dificuldade e está faltando a articulação da política grande, não estou falando da política do toma lá da cá. Então, vamos ver como vai ser a próxima semana e como vai ser daqui para frente essa articulação. Eu acho que é um ponto ainda em construção pelo governo. Primeiro a gente tem que ver se vai ter quórum, né? Porque é uma semana com feriadão, né, Camarote? E depois, se mesmo com quórum, a votação acontece ou não. A gente segue falando desse assunto para poder botar o Sarnenberg nessa discussão também. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um projeto que vai ser encaminhado ao Congresso que prevê a famosa e prometida autonomia ao Banco Central. Quem comentou esse assunto foi o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Interessa ao parlamento brasileiro e ao país chamado Brasil que a gente tenha um guardião da moeda, né? Um guardião da economia brasileira, que de forma independente proteja, independente de quem está no governo, a moeda brasileira. Sarda, se a gente olhar para as 35 metas, os 100 dias de governo, a autonomia do Banco Central estava entre elas lá, né? E agora a gente vê um primeiro passo, quer dizer, fez o projeto, mas tem que tramitar no Congresso.
Marcelo, tem que tramitar no Congresso, mas como eu estava dizendo no começo, essa é uma pauta muito antiga, mas o fato é que os governos anteriores, os presidentes anteriores, não chegaram a se empenhar de fato nessa pauta. Os presidentes Lula e Dilma, porque no fundo não concordavam muito com a autonomia expressa em lei, o presidente Temer teve dificuldades nisso, e o fato é que agora você tem uma determinação forte do governo. É a tal da parte liberal do governo de que falava o deputado Rodrigo Maia, né? Essa parte liberal, que é do ministro Paulo Guedes, ela inclui a autonomia do Banco Central, que significa o seguinte: hoje o Banco Central ele é uma autarquia, mas ele é subordinado ao Ministério da Fazenda, mas o presidente do Banco Central tem status de ministro, portanto ele não pode ser demitido pelo ministro da Fazenda, só pode ser demitido pelo presidente do Banco Central. Aprovada a lei de autonomia e independência do Banco Central, o presidente não pode mais demitir o presidente do Banco Central, que terá um mandato fixo de 4 anos e o mandato não coincidindo com o do presidente da República. Então, o presidente da República assume e o presidente do Banco Central tem mais 2 anos de mandato ainda. Qual é a ideia disso? A ideia é o seguinte: todos os políticos em todos os países do mundo gostam de abaixar juros, né? E ficam bravos quando o Banco Central eleva juros. Só que em determinados momentos o Banco Central precisa elevar os juros. E se ele não for independente, ele não tem essa capacidade, essa autonomia para administrar a moeda. Então, é uma coisa boa, a independência do Banco Central é uma boa, ajuda a estabilidade monetária e, portanto, ajuda todo mundo. Como eu dizia, a pauta já está no Congresso, tem até um projeto de lei tramitando no Congresso, mas agora sendo um projeto de lei do presidente da República e com empenho da área econômica, empenho forte, aí a coisa muda de figura e pode ser que passe, e é bom que passe. Agora, se tem mais um tempinho, Marcelo, eu só queria dizer o seguinte: um destaque dos 100 dias, que a gente ainda não comentou aqui, foram as privatizações, né? O Ministério lá da Infraestrutura conseguiu fazer 23 concessões dos aeroportos, portos, a ferrovia, e levantou uma grana, 7 bilhões e 600 milhões de reais. Para a gente arrematar aqui, foram 35 metas de governo, de acordo com o balanço do nosso portal de notícias G1, 18 foram concretizadas integralmente e 17 estão em execução. Como, por exemplo, ali o refiro no INSS e o pagamento de 13º salário no Bolsa Família. A privatização, como o Sarnenberg lembrou, é uma das que foram cumpridas de acordo com a nossa comparação.